dia, galera, beleza? Professor Alcides para mais uma videoaula de ciências. E como combinado, nós iniciamos aí a nossa revisão para a avaliação, que será realizada no dia 27/6. Nessa videoaula nós teremos então a revisão com os capítulos 3, 4 e 5 de Química. Nós teremos então aí o nosso chat logo na sequência, onde eu quero ter a participação de vocês, já que é a participação de vocês que ajuda a uma boa estruturação aí, tanto do conhecimento que vocês estão adquirindo, quanto da avaliação que vocês terão futuramente. É, Nós teremos aqui uma simplificação do que nós vimos até agora, ou seja, eu não posso trabalhar todo o conteúdo de 3 capítulos em uma videoaula apenas, seria algo fora um pouco da realidade, né? Mas nós vamos dar atenção ao que é mais importante nesses 3 primeiros capítulos, 3, 4 e 5. Na quarta-feira, nós teremos então capítulos 6, 7 e 8 de Química, sendo abordados aí com a mesma perspectiva para a avaliação de vocês. Bem, comecemos então. O que é importante nesses 3 capítulos de Química? Olha só, nós vimos lá no nosso início de, de conteúdo que os elementos químicos eles são organizados em uma tabela periódica, tá? Lembra a periodicidade, né? Então, se vocês assistiram a videoaula e resolveram os exercícios, vocês vão ter facilidade aqui em relembrar que essa tabela periódica ela organiza os elementos em 18 grupos e 7 períodos, e que isto faz referência a algumas questões importantes, né, das características desses elementos. Um total de 118 elementos químicos atualmente, que podem ser modificados ainda, é claro, e que são organizados segundo o número atômico, que é este primeiro número aqui na parte superior do quadrinho do elemento químico. Então nós temos do elemento químico com o número atômico 1 ao elemento químico com o número atômico 118. Lembrando, número atômico se refere exatamente ao número de prótons existentes lá no núcleo do átomo do elemento químico. Logo abaixo nós temos aqui a representação do símbolo do elemento químico. Nós temos o nome do elemento químico e nós temos a massa atômica. Lembrando que esta referência aqui da massa atômica é a soma de prótons e nêutrons, mas tem como unidade de medida uma parte de 16 da massa atômica do carbono, ok? Vemos também que nós temos uma organização aqui um pouco mais profunda, né, da tabela periódica, fazendo menção às características de cada dos 18 grupos. Nós temos os não metais, os gases nobres, os metais alcalinos, os metais alcalino-terrosos, os semimetais e assim por diante. No entanto, o que é importante aqui é nós sabermos agora, neste momento, que os elementos químicos são organizados em 4 grandes grupos, ok? O primeiro grupo é chamado de metal, que é a maior parte dos elementos químicos da tabela periódica, sendo eles aqui representados pela cor amarela, ok? Nós temos o grupo dos ametais, que é o segundo grupo maior, mais abundante aqui na tabela periódica. O terceiro grupo mais abundante, o grupo dos gases nobres. E o elemento, digamos assim, que não tem um grupo, é apenas um elemento químico, que não segue nenhum padrão, por isso ele é atípico. Deveria ser um metal, mas não é.
ele tem características de ametais, então nós classificamos ele como um atípico, né? Seria o elemento químico mais simples, o hidrogênio, e o mais abundante também. Lembrando que os metais têm como característica, né, serem sólidos à temperatura ambiente, terem aí a característica de terem elétrons na camada de valência, a última eletrosfera, que são estáveis, né? Por isso os metais tendem a doar elétrons com frequência. Os ametais, por sua vez, tendem a receber, né, ou compartilhar elétrons. Eles não tendem a doar, eles tendem mais a receber. Os gases nobres não estabelecem nenhum tipo de ligação química porque já tem lá os 8 elétrons na camada de valência. Segue aquele padrão de 2 ou 8 elétrons na camada de valência, a última camada que tenha elétrons. E o hidrogênio, este elemento atípico que eu acabei de citar a vocês, ok? Para frente. Lembrando, pessoal, também, isso aqui é importante, tá? O grupo 1 e 2, o grupo 1 e 2, o grupo 13, 14, 15, 16, 17, 15, faltou aqui o 15, tá? 16, 17 e 18, eles são os elementos químicos representativos. Ou seja, eles seguem os padrões que são estabelecidos aí nos grupos e também nos períodos da tabela periódica, né? São os elementos representativos, digamos assim. Nós temos os elementos não representativos, que são os de transição interna e os de transição externa, que eles não seguem esse padrão, tá? Então, lembrando que os grupos, eles são indicativo, os grupos representativos, são indicativo do número de elétrons que estão na camada de valência, tá? E os períodos, aqui os períodos seriam as linhas, eles são representativos do número de eletrosferas ocupadas pelos elétrons que cada elemento possui, certo? Essa distribuição de elétrons, então, ela segue o padrão, né? Os elétrons eles são dispostos nas eletrosferas, que são os caminhos que eles percorrem. Lembrando que nós temos aí então um total de 7 eletrosferas, sendo elas K, L, M, N, O, P e Q. E cada uma tem um número máximo de elétrons que pode suportar. A camada K pode suportar um máximo de 2, a L 8, M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8 também. Então, por exemplo, digamos que nós tenhamos lá um elemento químico com 18 elétrons, né? Então, nós teremos aqui 2 elétrons, aqui nós teremos 8 elétrons, aqui nós teremos também a capacidade máxima não é atingida na camada M, então a disposição pode ser feita toda aqui na camada M. Então, não é necessário que a camada seja totalmente preenchida, ela pode ter elétrons que não são totalmente preenchidos, mas ela não pode exceder o seu máximo, né? Que cada uma suporta, certo? Esses elementos químicos, muitas vezes, eles formam moléculas, sendo então as moléculas representadas de diversas formas, sendo essas formas basicamente 3. A fórmula química, que traz a representação dos símbolos dos elementos químicos, ok? E da quantidade de átomos envolvidos na molécula. Por exemplo, aqui na água, nós temos 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Lembrando que o 1 ele não é grafado, né? Os 2 elementos químicos representados por seus símbolos, e aqui no canto inferior direito nós temos então o número de átomos, certo? A fórmula eletrônica ela é importante porque ela traz a representação dos elétrons, inclusive aqueles elétrons que são compartilhados. Então aqui nós temos os elétrons do oxigênio, os elétrons que são do hidrogênio e a ligação química
de compartilhamento, né? Uma vez que o oxigênio e o hidrogênio, eles são considerados, então, elementos com características de ametais. Eles somente compartilham os seus elementos, os seus elétrons, né, da camada de valência. A fórmula estrutural plana, ela apenas traz uma representação plana da estrutura molecular com as ligações envolvidas. Então, isto aqui representa esta ligação e isto aqui representa esta ligação. Se houvessem duas ligações aqui, nós teríamos dois riscos, representando uma ligação dupla. Se houvessem três ligações entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio, nós teremos três risquinhos, ligações triplas, ok? Beleza? Para frente, então. E essas ligações químicas, elas podem ser de três tipos, né? Acabei de citar a primeira, né? Uma ligação covalente, mas aqui nós temos, por exemplo, uma ligação iônica. O que é uma ligação iônica? Que estrutura uma molécula iônica. É aquela que possui pelo menos um elemento considerado metal e um elemento considerado ametal, onde nesta ligação iônica, que vai constituir uma molécula iônica, nós temos então o metal doando o elétron da camada de valência para o ametal e então efetuando o balanceamento, né? O balanceamento aí eletrônico da camada de valência. Então, se o sódio doa aqui um elétron para o cloro, nós teremos aqui 8 elétrons na camada de valência e o cloro, por sua vez, estabilizará também com 8 elétrons na camada de valência, uma vez que ele tem 7 e vai ganhar 1, certo? Se isso acontece, importante representar então o elemento como sendo um íon cátion quando ele doa o elétron, então os metais tendem a ser sempre cátions, e o símbolo negativo quando se torna um íon ânion, ou seja, os ametais e o elemento atípico tendem a receber elétrons quando estão na presença de metais, então eles se tornam um íon cátion com um risquinho de negativo para cada elétron recebido, beleza? Então aqui ligações iônicas. Aqui no caso das ligações covalentes, nós não temos doação, apenas compartilhamento de elétrons. Lembrem, compartilhamento apenas de elétrons nesse caso. Então, o exemplo aqui é o exemplo do gás hidrogênio. Ele traz ali 2 átomos de hidrogênio, uma vez que o gás hidrogênio é o H2. E cada átomo de hidrogênio possui apenas um elétron, né? Então, como para estabilizar a camada de valência nós temos que ter 2 ou 8 elétrons, nós temos então aqui os 2 hidrogênios compartilhando os seus elétrons e cada um teria, entre aspas, 2 elétrons na camada de valência, estabilizando então a camada de valência desses elementos químicos. No caso dos elementos metálicos, né, que tendem a doar sempre elétrons, quando eles se aproximam, eles se excitam, como eu já falei para vocês, e eles tendem a liberar os seus elétrons da camada de valência que são estáveis, né? E quando são apenas elementos metais que se aproximam, então não ocorre uma doação e uma recepção, nem um compartilhamento. Ocorre apenas uma formação de uma nuvem eletrônica ao redor deles, o que garante uma certa estabilidade na aproximação desses elementos químicos metálicos, formando então uma molécula metálica, ou seja, uma ligação metálica, ok? Importante também, gente, para a gente fechar aqui, vocês lembrarem do que é massa atômica, né? Eu já falei para vocês que a massa atômica é a soma de prótons e nêutrons, e que ela utiliza como unidade de medida uma parte de 16 da massa do carbono. Então, toda vez que nós temos ali o número
de átomos na representação molecular, nós temos que observar na tabela periódica qual é a massa atômica do elemento. Aqui, ó, eu tenho o hidrogênio, vou na tabela periódica, olho a massa atômica do hidrogênio, que é um pouquinho mais que 1, mas nós podemos arredondar ali para 1, que é mais próximo, e nós multiplicamos pelo número de átomos que o elemento químico tem na molécula. Então aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então eu vou fazer o quê? Hidrogênio, a massa do hidrogênio nessa molécula, que é a da água, é 2 vezes 1, que é a massa do átomo. Então a massa total de hidrogênios é 2. Pego o número de elementos químicos de átomos do outro elemento, que aqui é 1, e multiplico pela massa. No caso, o oxigênio tem como massa 16. Então, 16 vezes 1 é igual a 16. Esse é o total para o oxigênio. E somo, né? Somo a massa desses elementos, desses átomos, com a desses átomos. Então, 16 mais 2, 18. Cada molécula de água possui como massa 18 unidades da massa do carbono. Então, é isso aí, pessoal. Um resumão dos capítulos de Química introdutórios 3, 4 e 5. Espero que tenha ajudado a vocês aí no direcionamento dos seus estudos. E vamos aí para a nossa chamada, onde eu quero que vocês façam seus questionamentos sobre esses capítulos, para que vocês se preparem melhor para a prova. Um grande abraço do professor Alcides e até daqui a pouquinho.